chegamos ao primeiro Atualidades. Apesar, né, da crise de abastecimento. E o assunto hoje, inclusive, é ele. Eu vou convidar vocês a passar um pouquinho de raiva na nossa cara, umas reflexões para um grupo de pessoas que não tá fazendo a menor ideia do que tá acontecendo. Se você faz parte do grupo de pessoas que já entendeu e que tá manjando tudo e que tá óbvio e ninguém tá vendo, não, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra pessoas como eu, que ficou completamente chocada e sem entender que porra estava acontecendo. E eu resolvi dividir com vocês as perguntas que eu me fiz pra poder entender o que tá acontecendo. E elas foram duas. A primeira é, quem são os grevistas? É greve ou não é greve? Se era lockout, apoia ou não apoia o trabalhador? Existe pauta identificada com a classe trabalhadora ou não? Se as pessoas estão organizadas? Quem são essas pessoas? Enfim, fui tentar responder essas perguntas pra entender, gente. A pergunta que pra mim foi a mais básica, a gente apoia ou não apoia a greve, né? E a notícia que chegou pra todo mundo primeiro é que era uma galera descentralizada que tava se organizando por WhatsApp. Gente, essa é uma classe de pessoas difícil de se organizar. As pessoas dentro de uma fábrica se encontram num lugar físico e tal, né? Os caminhoneiros não, eles são pessoas que estão rodando. Existe uma dificuldade que é natural de organização e de articulação dessas pessoas. E era um movimento nacional, né? Eu vi uma indicação de que tinha uma das entidades que foi lá e protocolou uma solicitação dizendo que ia paralisar no dia tal, não sei o quê. Mas foi um movimento bem amplo, né? Que ecoava todo tipo de coisa, tipo intervenção militar, Bolsonaro 2018, Lula livre, monarquia já. Teve todo tipo de coisa. Uma base de pessoas que, pelo que eu entendi, não existe uma coesão nem social e nem ideológica. Então ficou todo mundo assim, perplexo junto, né? Como que rola essa identificação imediata, né, nessa pauta? E tipo, a questão de essas pessoas ecoarem esses outros gritos, né? Tem o fato do Brasil não ter feito a menor justiça de transição com base na ditadura, por exemplo, pro caso da questão da intervenção militar. Não é uma categoria que tem ligação histórica com as esquerdas. É uma categoria de difícil, é o que a gente falou, difícil coesão, difícil articulação. É isso, é o terreno fértil para que qualquer coisa cresça e que na hora do vamos ver, na hora que a situação geram esse caos, se entendem como categorias-chave e é isso, paralisam o país. Depois eu vou deixar aqui no card, vou pedir pra Joana pôr, o card do vídeo da Sabrina Fernandes, do canal Tese 11. E ela fala sobre a diferença entre formação e disputa da narrativa. Ou seja, agora, na hora que a coisa tá aí no protagonismo da discussão da semana no país, todo mundo vai lá disputar, né, essas cabeças. Só que isso não significa que essas pessoas de fato estão se identificando com as pautas da classe trabalhadora. Porque onde é que está essa questão? As pautas que acabam sendo manobradas com essa mobilização e são pautadas com o governo não são necessariamente as pautas que são de identificação desses caras, desses caminhoneiros. Então essas são essas pessoas. Não existe uma coesão ideológica, não existe uma coesão social. E depois, se vocês puderem conferir, eu vi um vídeo muito interessante sobre isso, sobre essa questão de o que rola com essas pessoas, né? Por que é eco para todo tipo de voz? Porque é uma classe que no interesse imediato está se identificando com as pautas dos seus patrões, porque é isso. Se essas pessoas se identificam numa pauta de natureza imediata, que é a redução do preço do diesel com a dos seus patrões, então a gente não apoia, é isso, é basicamente isso. Então não tem reivindicação trabalhista. Mas é uma greve que tem sido tocada por caminhoneiros que iniciam a greve com base na reivindicação de que, tipo, simplesmente as condições de trabalho estavam insustentáveis e impossíveis de serem levadas adiante por causa do aumento do preço do diesel e, enfim, outras reivindicações. Porque o valor que o mercado aplica para o trabalho deles é menor do que a soma de todas as despesas que eles têm que ter para trabalhar, né? Quais são os tipos de caminhoneiros que existem? Os frotistas, que são os que dirigem por frota, que tem alguns direitos trabalhistas assegurados, uma base salarial mínima, dependem do frete sim, ou seja, da entrega e da quantidade de entrega que conseguem fazer para viver, mas tem uma condição um pouco mais estruturada do que a outra parte de pessoas que compõem essa categoria, que são os autônomos. São pessoas que vivem do frete, pagam todos os custos, pagam combustível, arcam com a manutenção do próprio caminhão e assim por diante. Tem os terceirizados, que são pessoas que têm contratos terceirizados de trabalho. Os agregados, que dirigem caminhões, que eles pagam uma taxa para outros proprietários de caminhões para utilizar. Enfim, gente, é uma categoria que tem bastante tipos de
caminhoneiras, mas que todos no geral são precarizados. É uma profissão precarizada no geral. Eu fui entendendo que essas condições de trabalho, essa situação a que essas pessoas estão expostas é o cenário que cria essa situação mesmo, principalmente ligada à conjuntura que a gente tá vivendo, né? De pobreza, de recessão. O que mais que eu descobri sobre esses caminhoneiros? Todas as informações de dados e links que eu comentar aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Eu vi que o total de caminhoneiros gira na casa dos 2 milhões, contabilizando todos os tipos de caminhoneiros que eu mencionei. Os autônomos, pelos dados que eu vi, representam em torno de 70% da categoria. Passam por condições degradantes de trabalho, rodando 19 dias por mês fora da sua casa. Para! Se fechar a janela não melhora? Não sei. A gente tem um racha aqui perto. Tem gasolina, pelo visto, né? Rodando em torno de 10 mil quilômetros por mês, sem segurança nas estradas, por jornadas de até 24 horas, dirigindo sem descanso. Por faltas de posto de descanso, inclusive. Porque essas pessoas têm medo de parar nas pistas, de serem assaltados, saqueados, assassinados. Existiu uma regulação em 2015 para essa categoria, mas os autônomos não estão englobados nessa regulação. Ou seja, sem nada, gente. Sem plano de saúde, sem... plano odontológico, sem seguro dos veículos, né? Sem nada, né? Sem porra nenhuma. E um dado que eu achei interessante é que é uma categoria que tá envelhecendo, ou seja, é uma categoria que, tipo, os funcionários frotistas têm em média 50 anos e os funcionários autônomos em média 43 a 44 anos. Não tem sido uma possibilidade viável na cabeça das pessoas essa capacidade de adquirir um caminhão, porque esses caras vão lá, parcelam um caminhão em 40 vezes, vão pagar isso por anos da vida deles. Isso não parece uma perspectiva viável mais para jovens. E pessoas que não têm a menor perspectiva de parar, porque não existe a menor perspectiva de seguridade social adequada, não se planejaram, não pagaram direitos autônomos, não tem, né, não conseguiram pensar em nada disso. E então, quer dizer, são pessoas que vão trabalhar aí até, né, sei lá, até o fim, né? Quais são as pautas que foram reivindicadas? A queda imediata do preço do diesel na bomba, né? O fim dos 2 impostos que incidiam sobre petróleo no Brasil, que é a CID e PIS/COFINS. Ou seja, a gente deixa de arrecadar dinheiro. Que o governo subsidiasse os aumentos e não outra medida regulatória para os preços do petróleo. Ou seja, pensar uma outra forma de precificar o petróleo e tentar conter a questão do abastecimento interno. O que a Petrobras faz? Ela tem 2 tipos de produtos. Ela vende petróleo exportado bruto e ela refina petróleo e vende os derivados de petróleo aqui dentro. Petróleo, então, refina diesel, refina gasolina, basicamente. O que o parente resolveu fazer? Exportar o petróleo bruto para poder depois comprar os derivados a um preço muito mais caro para abastecer o mercado interno. A gente tem estrutura para ser autossuficiente, ou seja, produzir o que a gente precisa de derivados internamente para não precisar das importações. E o que significa não precisar das importações? Para que o Brasil venda mais produtos do que compre e assim fique com um saldo positivo, que é o que a gente chama de superávit na balança comercial. Essa política, ela prejudica o país em termos econômicos, ou seja, ela ajuda a atrapalhar a balança comercial. Ela faz com que o Brasil, a Petrobras propriamente, refine menos petróleo, ou seja, que esse setor de trabalho da Petrobras diminua a sua produção. Ela já está refinando a 70% da sua capacidade. Isso faz com que a gente não consiga oferecer para o Brasil gasolina e diesel competitivo para o mercado interno e fazendo com que as pessoas possam consumir mais e que isso fomente a economia interna, ou seja, a nossa indústria, o nosso mercado interno, entendeu? O que essa política do parente do Temer fazem, basicamente, é tornar a nossa produção mais fraca e que o mercado estrangeiro consiga basicamente vender mais pra gente, né? Por consequência, alcançar o seu superávit na sua própria balança comercial. Como disse o parente na imprensa, o objetivo é muito claro, gente. É gerar lucro a médio e longo prazo para os acionistas. Não é garantir o abastecimento e o aquecimento do mercado interno no Brasil. A ideia é realmente entender o que a gente espera da Petrobras para o Brasil mesmo. Foi o que eu consegui entender da história. O ponto é, o que a gente acha que a Petrobras tem que ser? Por que a Petrobras é uma estatal tão importante, tão vital? Acho que uma coisa a gente está entendendo, é porque ela envolve todo mundo. Ela envolve um recurso que é capaz de paralisar tudo, porque ela não só paralisa a produção de uma mercadoria, como inviabiliza o transporte das outras mercadorias. Então é um paralisante do mercado. O que a gente espera da Petrobras? Que ela seja uma empresa que gere lucro para os acionistas? Ou a gente espera que ela seja uma empresa que dê conta do abastecimento
e das necessidades nossas energéticas no Brasil. A questão é que a política que o governo Temer aplicou para os preços, que é vincular o preço do petróleo ao dólar internacional e às oscilações do dólar, tem por objetivo tornar a Petrobras uma empresa lucrativa de novo. É uma sucessão de erros, é bem Temer, né? Eu uso Temer como um adjetivo. Nossa, hoje eu tô muito Temer. Não acertei uma hoje, não acertei o meme que eu usei hoje. Porque, tipo, errar é humano, mas errar desse jeito é parente. Ah, beleza, intervenção federal pra resolver a greve. Beleza, você pode obrigar os caminhoneiros a saírem da pista, mas vocês vão forçar os caras a trabalhar? E o que eu achei muito interessante que eu vi na entrevista de um sociólogo do trabalho é que a experiência internacional, acho que chama Rui Braga, se não me engano, a experiência internacional mostra que essas políticas de austeridade, ou seja, essas políticas de botar o povo para pagar a conta, redução de gastos sociais, etc., elas não geram mais emprego. Elas tendem a arrochar a estrutura de emprego do trabalhador que existe, ou seja, desmontar, mitigar essa seguridade social, ou seja, esses direitos que os trabalhadores têm, e a produzir o subemprego, que é o que a gente tende a ver daqui pra frente no Brasil, que é o que a gente já tá vendo. Eu concordo com esse cara, eu acho que o que a gente vai ver daqui pra frente são o estourar desse cenário em muitas categorias, em muitos espaços. A questão é que essa precarização na estrutura toda do trabalho, por causa do desmonte da CLT, né, da contra-reforma trabalhista, juntando com o cenário econômico que tá uma merda, vai gerar só merda. Isso vai começar a acontecer em muitas outras categorias, né? É também o momento de pensar que a gente realmente utiliza o modelo mais caro de transporte, né, de logística que existe. A gente não explora, o Brasil não explora nenhum outro tipo de modelo logístico, né, de entrega de mercadorias e tal. A gente só tem, basicamente, 70%, eu acho que é ligado ao rodoviário. A gente não utiliza hidroviário corretamente, mesmo tendo uma malha de rios riquíssima, a gente não utiliza, não explora a discussão do transporte ferroviário. Só não faz, a gente nem toca nesse assunto, inclusive na debate nunca, se não tivesse acontecido isso, tenho certeza que nem eu estaria aqui falando isso. E, gente, por fim, eu gostaria de deixar uma reflexão, que novamente citando o vídeo da Sabrina, ela mencionou e eu achei interessante. Olha o que a gente passou no Brasil essa semana, né? A galera tava vendo apocalipse zumbi. Uma semaninha de livre mercado, tá todo mundo peidando, gente. Porque todo mundo vende pra gente que o livre mercado vai abaixar preço. 2 semanas de livre mercado e ninguém gosta mais do livre mercado, né? A galera reclama, tá passando por isso, por uma categoria que tá paralisando as coisas por nem 10 dias, entendeu? E a coisa já não tá chegando aqui. Será que essa não é a oportunidade que a gente tem para olhar para as experiências da nossa região, Cuba, Venezuela? Então talvez seja uma oportunidade pra gente dar uma olhadinha do quanto esse tipo de bloqueio e crise de abastecimento pode ser um problema, né? E pode ser desestabilizante para um país. E que não é tão simples botar o dedo na cara dos outros, né? Então o fato, meus anjos, é que agora a gente tem que realmente escolher qual raiva você quer passar. Porque o fato é que é isso, a probabilidade das reivindicações desses trabalhadores serem atendidas, né? A questão é que não vão ser atendidas adequadamente pelo governo. No fim, foi uma forma que os patrões também vão conseguir de emendar umas pautas que eles estavam a fim de emendar, né? Pautas deles mesmo, e embarcaram num barco de reivindicações legítimas. A gente vai ter um paliativo, mas o fato é que, assim, a gente não sabe. Esse é um barril de pólvora. Realmente um barril de pólvora, porque são pessoas que estão em condições mais do que precarizadas, né, de vida, e que não vão ter suas reivindicações de fato atendidas, mesmo tendo esse peso que tem para a economia do país. É de passar uma raiva e também de levantar o debate. O que a Petrobras tem que ser pro Brasil, meu anjo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá? O que você acha que tem que ser a função dessa estatal? Existe esse mito, eu vou deixar aqui linkado nos comentários a nota da Associação dos Engenheiros da Petrobras que eu li, que fala isso, existe um mito da ineficiência das estatais, né? Apesar dessa questão, e já vou linkar 2 artigos ao mesmo tempo, eu li uma entrevista de uma fala do Glauber Rocha, que é um deputado pelo PSOL,
falou uma coisa muito interessante sobre o perigo dessa guerra à corrupção ser só a cortina de fumaça para o desmanche do Estado, né? De modo que você consiga fragilizar a coisa tanto, aí você vai lá dar uma garibada agora, que é o que eles estão fazendo com o valor de mercado, de modo que você consiga vender ela bem baratinho e privatizar daqui a algum tempo, sabe? Então é preciso vigiar, é preciso abrir o olho para esse debate e entender que para além de tudo, o petróleo é um recurso estratégico e é um recurso não renovável, ele é limitado, sabe? Ele é do solo brasileiro para o povo brasileiro e ele tem que ser do povo brasileiro. Ele não tem como ser a gente não pode aceitar que meia dúzia de acionistas levarem a grana seja a função da Petrobras. Eu acho que a função da Petrobras é nutrir o desenvolvimento do país, sabe? É nutrir a população do país. É um recurso do país. Para além de, nem entrando na discussão da sustentabilidade desse modelo em termos ecológicos, né? Mas o fato é que, assim, não dá que a gente veja essa estratégia toda para transformar uma estatal que tem valor estratégico, que produz e que está produzindo, essa nota dos engenheiros fala isso, que a Petrobras apresenta resultados adequados aos ganhos de anos anteriores, sabe? Então, assim, não é uma coisa, não tá esse estado de calamidade, entendeu? E assim, podia estar muito pior do que tá mesmo, porque o fato é que perdeu muito valor de mercado por causa dessa operação e do modo como a Lava Jato é conduzida, né? Então, gente, o país só não está pegando fogo porque estamos sem gasolina. Mas estou aqui compartilhando anseios, gente. Eu fui atrás... Essas foram algumas informações que eu precisei entender, entendeu? O que era essa política de preços da Petrobras? Como é que ela tinha mudado? O que isso tem a ver com o país e com a Lava Jato e com o que tá acontecendo? E quem são esses caminhoneiros? Porque a gente fica feito, mano, barata no aerosol, entendeu? Todo mundo ali, ó, tentando entender o que tá rolando e não entende, entendeu? Não entende. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários isso que eu perguntei, porque eu tenho curiosidade de saber. O que vocês acham? Qual que deve ser a função dessa que é uma peça muito importante pro nosso país, né? Tipo, ela realmente tem uma coisa que a gente entendeu, é que ela dita o nosso dia a dia. É isso, compartilha esse vídeo pra seus amigos que estão desesperados, parados 1h30, ó, sem fazer nada na porta do posto de gasolina, lá na fila. Manda ele assistir, passar no grupo da família, tá? Dê like, compartilha e se inscreve. Até a próxima.